E olha só, a criação de abelhas é uma prática que vem crescendo em todo o Nordeste. Mossoró, por exemplo, é considerado um dos polos da apicultura aqui no Rio Grande do Norte. E a expansão dessa atividade tem feito com que famílias estejam cada vez mais envolvidas nesse cenário. A gente foi conhecer um espaço onde são criadas abelhas meliponas, ou seja, sem ferrão, de diversas espécies, mas com uma peculiaridade. O mel de abelha é um alimento muito famoso por suas propriedades medicinais, além de ser rico em ferro, magnésio e outras vitaminas. Dentro deste recipiente está o mel da jandaíra, uma espécie de abelha capaz de exercer um papel muito importante na vida humana e na biodiversidade. Da jandaíra também pode ser extraído a própolis, uma substância com poder regenerativo para lesões. O mel ele é um produto terapêutico, assim como também o extrato de própolis. Foi o primeiro açúcar do ser humano. Há mais de 10 mil anos o ser humano encontra na atividade da apicultura e pouco mais de 4 mil anos a meliponicultura como suplemento, nutricional. Estes produtos aí na mesa foram gerados a partir da prática da meliponicultura, que consiste na criação de abelhas sem ferrão. Mas já imaginou criá-las dentro de um apartamento? Diferente, né? Não para Vitor Hugo, que vive essa realidade, já tem um tempinho. Eu sou meliponicultor há 18 anos e tive a oportunidade de conhecer a meliponicultura enquanto estudante de agronomia na Universidade Federal Rural do Semiárido. Só que até então eu era hobbyista, ou seja, criava por preservação e senti a necessidade de empreender em 2019. No apartamento estão 3 colmeias estruturadas, 2 em casinhas e uma em formato de baú. Este espaço é denominado meliponário, aqui o meliponário Mangangá, o lar das abelhas, que o tempo todo estão assim, indo e voltando, sempre trabalhando. Eu decidi montar um pequeno meliponário em que ele tivesse um chamado especial para o olhar dos nossos visitantes. Então, sempre costumo convidar pessoas para tomar um café e ver as casinhas. Algumas pessoas olham e acham que é casinhas de boneca e quando dá um olhado mais especial, vê que é abelhas. No Rio Grande do Norte são 14 espécies de abelhas catalogadas. Destas, o Vitor Hugo cria com a família a jandaíra, a abelha amarela, a canudo e a plebeia, todas cadastradas no IBAMA. É bom lembrar. Após tomar a decisão de criar abelhas em casa, o meliponicultor precisou se preocupar com alguns detalhes. Dividir o ambiente de moradia com seus animais de estimação voadores requer uma série de cuidados. O meliponicultor ele tem que trabalhar à sombra, as abelhas não podem estar diretamente relacionadas à incidência solar. Ele tem que ter um olhar vívido para evitar lagartixas no entorno das colmeias, porque como é uma abelha que não tem ferrão, a defesa dela é a mandíbula. Ela tem uma mandíbula maior. No entanto, uma lagartixa consegue se esconder e comer uma por uma até devorar o enxame como um todo. O meliponicultor também tem que ter muito cuidado em relação ao manejo. Por exemplo, nesse momento em que a matéria está passando, a gente está no período de entre-safra. Já houve algumas coletas de mel e de outros produtos. Agora é um cuidado especial da abelha, em que pelo menos 2 vezes no mês ele abra essa colônia para ver a postura da rainha e o desenvolvimento de alimento dela. Se a postura dá uma parada, aí ele pode entrar com o xarope, ele pode entrar com o mel, só para manter a colônia até a próxima entrada do período chuvoso. Através do trabalho da Mangangá, cerca de 1 litro de mel da jandaíra é fabricado anualmente. Mas não é apenas de produzir alimento e remédio, meliprodutos, que se resume a vida de uma abelha. Quem tem o prazer de morar pertinho das colmeias desfruta de um meio ambiente mais limpo, arborizado e frutífero, tendo em vista que elas são responsáveis na transformação do espaço com a polinização. O principal produto que a abelha pode trazer para nós é a polinização. Ter abelha dentro de apartamentos, dentro de casas, dentro de chácaras, é garantir que as aves no entorno de 2.000 metros de raio possam ter grandes floradas e grandes frutificações. E claro, eu não poderia ir embora sem antes provar o mel da jandaíra. Eu vou pedir ajuda aqui ao Vitor Hugo para ele abrir a estrutura da colmeia. E aí eu vou fazer a coleta de um pouco de mel. Deixa eu ver
consigo tirar aqui. Muito bom, viu? A meliponicultura modificou o dia a dia do Vitor Hugo. São 200 colônias cultivadas entre o seu apartamento e outros lugares. Várias colmeias vendidas com a ideia de expandir o cenário em Mossoró e região. Ele agora tenta quebrar os tabus que muitas pessoas têm sobre a criação de abelhas sem ferrão dentro de um condomínio ou em lugares considerados incomuns. Junto com a família, palestra em escolas com o objetivo de criar uma nova geração mais aberta ao que é sustentável e limpo. Para o meliponicultor, tem um significado único contribuir com esta atividade no mundo atual. Eu me sinto assim, honrado, né, em vir como ser humano e ter a capacidade de cuidar de um ser tão importante como a abelha. Inclusive eu brinco muito que eu me torno um guardião de polinizador. E eu acredito que tem muitos guardiões de polinizadores, porque a abelha é um ser, é um elo entre o desenvolvimento humano e o ambiental. E eu observo o quanto eu tenho um orgulho, quanto a minha família tem orgulho, no bom sentido, de ser um meliponicultor e de ser um apicultor. Porque a gente está trabalhando com seres que traz, digamos assim, essa mensagem de que é possível sim um mundo harmônico e para que esse mundo harmônico venha, é necessária essa interligação entre ser humano e ser abelha.